Boa noite, boa noite. Vamos aí iniciando uma nova live. Não sei se eu tô antes do tempo, acho que já são 18 horas. Oi, Lívia! Chegou chegando, amiga. Dona Rosélia, boa noite, Lide. Acho que realmente já estou no horário, eu fiquei sem o relógio aqui. Tudo bem com vocês, amigas? Tudo na paz, Lívia? Dona Rosélia, Lide Lobo. Então, estamos aqui em mais uma live do Rosa Consultório de Enfermagem. Hoje estou me sentindo aqui. Cadê minha muletinha? Inaê hoje está com atividade estudando inglês. Infelizmente não vai poder participar da nossa live hoje. Então já estou sentindo falta da minha escora aqui do meu ladinho. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Todo mundo ouvindo? Imagem, tá tudo ok? Dê um joinha aí se estão me ouvindo. O tempo aqui tá fechado. O sinal da internet hoje estava meio ruim durante o dia. Espero que colabore agora à noite. Estamos aí no mais um bate-papo com a doutora Cíntia, nossa convidada de hoje à noite. Oi, Teca, tudo bom, amiga? Maravilha, conseguem ouvir. Ótimo, obrigada, Lívia. Doutora Cíntia que já está assinando contrato aqui com o Rosa para fazer lives com a gente. São assuntos assim super importantes que a gente precisa compartilhar com a comunidade, muitas dúvidas. Seu Ricardo, boa noite. Que bom ter vocês aqui na página do Rosa Consultório. Que prazer em tê-los aqui. Pois é, dona Rosélia, hoje Inaê não vai poder fazer a tradução. Olha, ela entrou aí rapidinho. Tá na aula de inglês e entrou na live da mamãe, né? Deixa ela. Pois então, nós hoje vamos falar sobre o diabetes gestacional, né? Nossa convidada, a doutora Cíntia, que é obstetra, vai nos esclarecer algumas dúvidas, alguns assuntos que deixam a gente um pouco preocupados. Temos observado alguns índices aumentando. Ah, sim, Naê, certo, o tema, a mamãe esqueceu de colocar. Vou colocar aqui o tema, fixar o nosso tema de hoje, para que todos possam entrar e saber do assunto que vai ser discutido hoje. Vou fazer o convite à doutora Cíntia, para que ela possa... Mais uma vez, me sinto tão honrada por ela ter aceito o convite, tirar um pouquinho do tempo dela para poder nos esclarecer. Oi! Ela, poderosa! Tá tão linda! Obrigada! Ô, doutora, que bom! Obrigada por ter aceito o convite mais uma vez. Eu estava dizendo agora há pouco que a senhora vai ter que assinar um contrato com o Rosa para a gente fazer essas lives, hein? Assinado. Nós temos muitos assuntos aí a esclarecer, tantas coisas, não é? De Verdade. interesse de tanta Assunto gente. não vai faltar, né? Com certeza! Como é que está você aí? Tá em Ilhéus? Ilhéus. Tudo bem, graças a Deus. Levando a vida um dia de cada E vez. um dia de cada vez, com certeza. Muito obrigada, doutora, por ter tirado um pouquinho do seu tempo de hoje novamente para essa live. Obrigada. Me sinto Obrigada a muito você pelo feliz. convite, é um prazer. Que maravilha! Hoje a gente vai falar sobre o diabetes gestacional, um assunto que tem pulguinha atrás da orelha, com tantos pacientes que vêm apresentando esse diagnóstico, e ouvir o seu parecer como médica, como uma profissional da área, nos tranquiliza, né, com orientações que são fidedignas, né, embasadas em estudo científico, com Sim, profissionalismo. Então isso é muito importante para a gente passar uma informação correta para a nossa comunidade, para a nossa população. Então, mais uma vez, sim. obrigada. Se você quiser se apresentar, pode ter gente nova na página. Eu É, acho que é válido essa nova apresentação. Doutora Cíntia, falar um pouquinho aí. Fique à vontade. então, eu me chamo Cíntia Maria Freire Silva,
Sou formada pela Escola Baiana de Medicina, fiz a minha residência no Hospital Irmanduz, né, Hospital Santo Antônio, em ginecologia e obstetrícia. E em consultório a gente faz muito ginecologia e as pacientes sempre perguntam, doutora, a senhora é obstetra também? Eu falo assim, não, eu sou ginecologista também, porque eu amo ginecologia, mas eu sou completamente apaixonada pela obstetrícia. Meus cabelos brancos são todos dela, mas como eu fiquei loura antes de branca, então eu nem sei se tenho. Então, e assim, hoje eu faço pré-natal, já há muitos anos eu faço pré-natal de alto risco em Canavieiras, e há aproximadamente 1 ano e meio eu assumi também o pré-natal de alto risco aqui de Ilhéus. Ou seja, eu ando sob tensão o tempo inteiro. Mas eu amo, eu amo. É gostoso, né, que vai estimulando a curiosidade. Cada paciente é tão individualizado com o seu diagnóstico, né, com algum outro que complemente também. Alguns vêm com mais de um, né, uma pré-eclâmpsia, por exemplo, enfim. Então, eu tenho 21 anos de formada, 21 anos e meio de formada, não parece, gente, mas é porque eu me formei muito cedo. Então, e assim, chega um momento em que você acha que você não vai se surpreender mais com nada. E a obstetrícia está sempre trazendo coisas novas. E está sendo tanto novidades boas para a investigação. Hoje, a gente não espera acontecer. Né? Existem exames que dão valores preditivos muito bons para que a doença não nos surpreenda. E algumas surpresas não tão boas, né? Então, assim, a gente vê que cada paciente evolui de forma diferente e a gente ainda não presenciou em 21 anos de obstetrícia todas as formas de evolução daquela patologia, né? Mas é gratificante. Com certeza, é isso mesmo. Doutora, hoje o nosso tema foi assim escolhido a dedo, né? Essa diabetes gestacional que atende nos consultórios, a gente tem visto que esse diagnóstico ele tem crescido, né? E assim, essa observação, amigos, as pessoas que nos acompanham, consegue ouvir, deu uma travada, né? Deu uma quebradinha. Tô Repita, a dizendo partir que dos a gente atendimentos do consultório. precisa passar, passar algumas informações, né, para as pessoas que nos acompanham referente a esse assunto, até para caso aconteça de uma possível gravidez ou um possível diagnóstico recente, não trazer tanto medo, tanto receio, ou uma banalidade do tema também, que a gente também convive com esse tipo, né, de ação, às vezes, dos nossos clientes. Ah, não, não é nada não, isso é bobagem. Então, a gente precisa saber um pouco dos riscos, né, ou de um potencial risco, de risco médio ou risco baixo, enfim. Mas antes da gente entrar nesse assunto de risco, podia esclarecer para a gente o que é exatamente o diabetes gestacional? Então, o diabetes gestacional é o diabetes que é diagnosticado na gravidez. E aí, o que é o diabetes? É um distúrbio do metabolismo de carboidratos, né? Que se traduz na elevação do açúcar no sangue. É uma elevação da glicemia, acima dos níveis aceitáveis. E aí, hoje, a gente não é tão simples essa classificação como poucos anos atrás. Hoje, mas isso é meramente teórico. E talvez por esse motivo a gente diagnostique mais. Ao longo dos anos, os parâmetros para se fazer o diagnóstico de diabetes gestacional foram mudando. De modo que hoje, quando a gente diagnostica antes, diagnosticou na gravidez, não interessa. O primeiro diagnóstico foi na gravidez, é diabetes gestacional. Hoje não. Se esse diagnóstico obedece a algum critério diagnóstico fora da gravidez, a gente não considera diabetes gestacional, e sim diabetes na gestação, porque provavelmente ela já tinha e não sabia. Né? O que nos preocupa um pouco mais, porque talvez já haja alguma repercussão sistêmica daquela patologia. As duas me preocupam muito.
E assim, diabetes, eu vou tranquilizar as pacientes por um lado, mas talvez eu não tranquilize tanto. Por quê? Eu vou tranquilizar a partir do momento em que, se você segue a dieta, atividade física e consegue manter sua glicemia sob controle, beleza, a gente está relativamente bem no acompanhamento da diabetes gestacional. E minimizando o risco de complicações. Mas diabetes gestacional é uma patologia que, particularmente no Sistema Único de Saúde, onde a gente tem uma certa dificuldade de interagir com uma equipe multiprofissional, a gente tem uma dificuldade de conseguir um endócrino que acompanhe junto com a gente. Algumas pacientes têm, às vezes, dificuldade de conseguir a nutricionista com a frequência que a gente precisa, porque a demanda é muito grande. É um dos pré-natais que mais me preocupam. Então, assim, eu lido, claro, todo pré-natal de alto risco é uma situação preocupante. Mas tem duas patologias que eu sempre digo o seguinte, que eu fico com meu coraçãozinho assim, que é anemia falciforme e diabetes gestacional. E isso é um bate-bola que eu faço com a paciente, por quê? Porque muitas vezes as pacientes nem acreditam tanto que elas estão sério, doutora, que eu tenho diabetes, mas eu não sinto nada. Muito comum, né? Então, às vezes, elas não acreditam tanto que seguir uma dieta rigorosa e que fazer atividade física também rigorosamente, elas não acreditam tanto que elas precisam tanto daquilo, sabe? Entendo. Travou um pouquinho. Consegue ouvir? Tá Tô congelando ouvindo, a tô imagem. ouvindo. Congelou a imagem e eu não consegui te ouvir no finalzinho. Mas realmente é preocupante justamente por conta dessa questão que você colocou. Às vezes por não ter sintoma algum. Eu não sinto nada, não é? Ou o controle mesmo glicêmico, ele normaliza e aí pensa, não, agora eu posso comer um pouco mais, eu posso, Exatamente. né? Hoje eu posso comer aquele macarrão. Então isso às vezes Algumas dificulta. vezes, Algumas vezes elas voltam e dizem assim, doutora, já fiquei boa, não estou mais com diabetes gestacional. Eu falei, você só vai ficar boa depois. Não pode. Uma vez diagnosticado diabetes gestacional, você só esse diagnóstico se até 6 semanas após o parto a sua glicemia normalizar. Ponto final. Uma vez diagnosticado, são todos os meses de gravidez sob aqueles cuidados. Exatamente. Ô, doutora, agora a pergunta que já me fizeram é o seguinte: nunca tive o diabetes, é como você falou logo no início, né? Tem um histórico, não tem histórico familiar, né? Genético, no caso, não tem obesidade, faço atividade física, e por que ainda assim, na gestação, isso pode acontecer? A gestação de modo geral, a gestação é um estado contra-insulínico. Ou seja, quando você engravida, existe uma sobrecarga de alguns sistemas. Você sobrecarrega o sistema respiratório, há uma sobrecarga no sistema cardiovascular e há uma sobrecarga no seu sistema endócrino, tanto que existem algumas patologias, por exemplo, tireoidianas, que aparecem e na gravidez e somem após o parto espontaneamente. Ou, às vezes, a paciente vinha tratando para uma patologia tireoidiana, engravida, quando faz os exames, vê que aquilo reverteu, não está precisando mais de medicação. Ou seja, e no caso do pâncreas, ele também é sobrecarregado. Por quê? Porque durante a gravidez, especialmente quando a placenta já está plenamente funcionante, ela produz algumas substâncias que atrapalham a ação da insulina. Então, aí seu pâncreas tem que aumentar a produção de insulina, uma vez que a quantidade que ele está produzindo está sendo atrapalhada na sua função. A glicose
é energia. O que move nossas células é a glicose. Só que a glicose fora da célula não serve para nada. A glicose só se transforma em energia dentro da célula. E quem faz isso é a insulina. Aí vem a placenta e produz um monte de substância que dá de cara com a insulina. E aí o pâncreas produzir mais para dar conta daquele excesso de glicose que ele dava conta antes, mas que agora está aumentando. Algumas vezes o pâncreas não consegue produzir, não consegue recuperar essa produção. E aí se instala a diabetes gestacional. E vem cá, doutora. Pessoal, se alguém quiser fazer uma pergunta, né, doutora, fique à vontade, que o intuito é que as pessoas participem, mandem as perguntas, não tenham dúvidas, algum parente, algum amigo que se encontra nessa situação, aproveitar a oportunidade para a doutora esclarecer as dúvidas. Na questão do baixo risco, o que se classificaria para a gente dizer assim, não, ela agora está no baixo risco, tem diabetes gestacional, mas é um baixo risco. Tem algum padrão assim que você possa dizer ou não? Você sempre classifica ela como aquela bombinha relógio? Ninguém com diabetes gestacional vai receber de mim essa frase. Não, fique tranquila que você está em baixo risco. Mas eu entendi a pergunta. Quem é a paciente que não me preocupa tanto? É aquela paciente que, apesar do diagnóstico de diabetes gestacional, em nenhuma eu vou dizer para ela assim, fique tranquila que você é baixo risco. Não, nenhuma paciente que recebeu o diagnóstico de diabetes gestacional será baixo risco. A gente tem que estar sempre assim, num controle muito rigoroso e numa vigilância também. Mas a paciente que me deixa um pouco mais tranquila é aquela paciente, primeiro, que consegue fazer o controle adequado, principalmente se ela não precisar de tratamento medicamentoso. Então, é uma paciente que tem um diabetes gestacional e que a gente está conseguindo manter os níveis glicêmicos adequados apenas com dieta e atividade física. E aí, dieta e atividade física é muitíssimo importante. A dieta do diabético, eu sempre falo que quando eu digo para a paciente hipertensa que ela precisa fazer dieta, eu recebo um feedback melhor. Por quê? Porque o hipertenso precisa tirar sal e gordura. O diabético não. O diabético não é só tirar açúcar. Até o que ele come, até o que o diabético pode comer, deve ter algum controle. Né? Então, é uma dieta mais difícil de se fazer. Então, a paciente que eu ainda não precisei entrar com medicação, me deixa mais tranquila. Por quê? Porque eu não vou precisar antecipar parto, eu não vou contar com um bebê que vai ser muito grande, e aí eu posso responder uma pergunta que apareceu aqui, que a diabetes gestacional traz complicações no parto? Pode. A principal complicação para o parto é o parto traumático. Por quê? Porque o diabetes mal controlado gera bebês muito grandes. Né? E que muitas vezes, se a gente não tem essa previsão do peso fetal, a gente pode ter distócias de ombro, por exemplo. Por quê? É aquele bebê muito grande, mas que ele tem um diâmetro biacromial, que é de ombro a ombro, maior que os bebês normais. Os bebês muito grandes de diabéticos, geralmente tem um diâmetro de ombro-ombro bem maior. E aí, prender o ombro não é raro. Exato. Além disso, quando você falou assim, às vezes a paciente não tem nenhum fator de risco. Sim, mas existem alguns fatores que não são visíveis, ou seja, não é uma paciente que tem sobrepeso, não é uma paciente que tem obesidade, não é uma paciente que tem um histórico familiar de diabetes, mas é uma paciente que faz atividade física. Mas é uma paciente que tem uma história, por exemplo, de uma hipercolesterolemia, uma hipertrigliceridemia. Ou seja, tem uma alteração metabólica ali que ela tem dificuldade de controlar. Outra coisa, a idade também é um fator de risco. É uma paciente que o primeiro filho foi muito grande,
Não teve o diagnóstico de diabetes gestacional, mas em gestações anteriores teve um bebê muito grande. Então, tudo a gente tem que ter, tem que estar atento. Além de a história familiar. Agora, se eu pego uma paciente que chega para mim, não, faço atividade física, não tenho história familiar, a idade o risco vai aumentando, né, com relação à idade, mas assim, partindo do ponto zero, aquela paciente não é uma paciente de risco. Só que na primeira consulta de pré-natal, ela já entra na triagem. Por quê? Antes, a glicemia de jejum era muito desvalorizada para o diagnóstico de diabetes gestacional. E hoje, o que acontecia? Quando a gente pegava uma glicemia de jejum alterada, a gente repetia 3 vezes. Para ter certeza que... Não. Hoje, uma glicemia de jejum, e esse parâmetro também mudou, maior ou igual a 92, eu não preciso repetir. O critério já permite diagnóstico. Glicemia de jejum maior ou igual a 92, diabetes gestacional. Eu acho que isso permitiu enquadrar pacientes que antes não eram diagnosticadas, né, como diabetes gestacional. E, principalmente, aí sim, quando é que você repete essa glicemia? Você não repete para confirmar diagnóstico, não. O diagnóstico já está feito. Você repete para fazer o controle. Controle. E aí sim entra as pós-prandiais, que são aquelas glicemias de 2 horas, né, após a refeição. E a partir de 20 a 24, entre 24 e 28 semanas, mas a partir de 20, que a gente já tem uma ação placensando em crescimento, a gente já faz o teste oral de tolerância à glicose, né? Em todas as pacientes, mesmo porque assim, existe um exame de triagem. Se eu não faço o diagnóstico na primeira consulta, nos primeiros exames de diabetes gestacional, mas essa paciente tem uma glicemia de 85 ou mais, eu já boto a pulguinha atrás da orelha. Por quê? Porque essa paciente é candidata para triar diabetes gestacional depois de 20, 24 semanas com o teste oral de tolerância à glicose. Hoje, antes, só se fazia o teste oral de tolerância à glicose para essas pacientes, mas hoje já é universal. Passou de 24 semanas, a gente já faz o teste oral de tolerância à glicose, que é aquela garapinha deliciosa, minhas meninas, que eu já vi que tem umas barrigudinhas minhas aqui, que vocês amam. Mas é necessário, né? Não tem para onde correr. É verdade. Tâmara perguntou aqui quais as drogas de escolha. Existe alguma delas é contraindicada? Sim. Não são as drogas de escolha, é a droga de escolha. A temida insulina. A droga de escolha para o tratamento do diabetes gestacional é a insulina. Existem algumas exceções. A gente pode usar alguns hipoglicemiantes orais. Existem alguns, que são a maioria, que são contraindicados. Mas existem alguns que a gente pode usar, por exemplo, a metformina. Só que a gente só deve entrar com a medicação oral caso a gente tenha uma resistência muito grande da paciente, uma negação para o uso da insulina, e a gente sabe que se a gente não convencer a paciente, ela não vai usar, porque existe realmente. Para as pacientes que moram em interiores, que não tem como conservar a insulina, para aquelas pacientes que precisam de uma dose muito alta, acima de 100 unidades de insulina dia, então o hipoglicemiante oral entra como opção. Mas a droga de escolha, isso é unânime, é a insulina. Perfeito. Acho que é Priscila Silva. Entrei agora, não sei se já falou sobre isso, mas gostaria de saber se tem algum momento mais crítico da gestação que o risco é maior para adquirir essa diabetes gestacional. Em que trimestre? Então, na verdade, a gente tem a atenção maior para o rastreio, assim, não existe um momento crítico, a gente pode fazer esse diagnóstico a qualquer momento da gravidez. Mas, a partir de 24 semanas, a gente tá sempre um pouquinho mais atento, porque a placenta está plenamente funcionando, produzindo substâncias que são contra-insulínicas, né? Então, talvez, mas não existe, viu, esse momento crítico. Qualquer momento é momento.
Mas se eu fosse definir, se eu tivesse que escolher um momento para fazer esse diagnóstico, seria depois de 24 semanas. Certo. Darluce tá aqui elogiando o meu batom. É da Dondoca Make aqui de Cannes, Darluce. Emanuela, excelente. A bicha é sabida. Gravidez de alto risco é com ela. Doutora Cíntia, é com você. Ah, muito Verdade, obrigada. sorte a nossa do pré-natal de risco trabalhar com ela. Muito bom, doutora Cíntia, é sucesso. Em mulher já diabética, até quantos meses pode acontecer um aborto? Aumenta a incidência, né, de aborto as mulheres já diabéticas têm um risco maior de abortamento realmente. Até Sim, quantos meses? Qualquer mês é mês, né? é, Porque, na verdade, é uma exato. questão teórica para a gente considerar. Se você perde o bebê até 22 semanas, é considerado aborto. Se você perde após isso, é considerado parto prematuro. Mas a diabetes gestacional também aumenta o risco, tanto de abortamento como de parto prematuro. Janes Bezerra, a gestante com diabetes na gestação e compensada deve ser classificada e encaminhada para o alto risco também? Sim, Acredito que ela é controlada, né? Tem que ser acompanhada assim, né, doutora? sim, porque existem, mesmo o controle, existe um acompanhamento, porque assim, quando o programa de gestação de alto risco é um programa de SUS, né? Porque em consultório não existe esse programa, você atende o que aparece, então você não tem essa separação de alto risco, baixo risco. Você está atendendo junto e detecta ali. O que acontece? O programa de saúde no SUS funciona da seguinte forma: as gestantes são acompanhadas pela enfermeira do programa de saúde da família e pelo médico do mesmo programa, que nem sempre é um obstetra, na maioria das vezes não é. E segue os protocolos orientados do SUS, mas não tem a visão obstétrica da situação. Então, independente, se você está controlada, talvez você não precise, com a mesma frequência, frequentar o alto risco. Sinceramente, para mim, a gestante diabética tem que estar todo mês lá comigo, fazendo consulta. Todo mês. Algumas reclamam, que eu digo assim, semana que vem eu quero ver você. Eu quero que você traga seu controle da glicemia. Pô, doutora, mas, poxa, de novo? De novo. Você só vai ficar livre um tempinho maior de mim. A gente só vai começar a se ver mensalmente. Quando você me trouxer esse controle glicêmico normal, porque aí eu tô tranquila, eu já tateei dose, e aí, pronto, voltou, normalizou, pronto, você vai vir daqui mês que vem, né? Então, independente de você estar com o controle adequado, você é paciente de alto risco, mas você pode não precisar de intervalos tão frequentes de consulta. Emanuele pergunta aqui se o ganho de peso elevado durante a gestação pode causar o diabetes. É um dos principais. Eu esqueci de falar esse, né? O ganho de peso. É, Por esse motivo é muito importante que a gente controle o ganho de peso. Por quê? O ganho excessivo de peso é também um dos fatores de risco. Pacientes que já vêm hipertensas ou que fazem hipertensão gestacional é um fator de risco para diabetes gestacional também. Darluce está perguntando se o fator idade aumenta a probabilidade do diabetes gestacional. Sim. Quanto maior a idade da mãe, maior vai ser o risco de diabetes gestacional. Na verdade, existe um critério de idade que simplesmente a idade já coloca você no alto risco. Menores de 15 e maiores de 35. Por que isso? Porque a incidência de patologias associadas à gravidez aumenta. É um fato, né? É, Lindiara diz aqui que Cintia é a melhor ginecologista e obstetra que eu Ah, conheço. obrigada. O que fazer para não ter o diabetes gestacional? Existe alguma prevenção? Existe. Na verdade, assim, a prevenção que está ao nosso alcance é
alimentação saudável, a atividade física. Trazer o peso assim, não, se você está, por exemplo, se a gravidez é programada e você está acima do peso, o ideal é que emagreça um pouco para engravidar. Mas já engravidou acima do peso. Vamos iniciar o controle de ganho. Né? Por quê? Porque algumas pacientes já engravidam acima do peso, fazem um controle de ganho bem adequado e terminam a gravidez sem problema. Né? Não tem complicações simplesmente porque engravidou acima do peso. Mas o que é que a gente pode fazer para prevenir? Manter a dieta balanceada, saudável e atividade física. Isso é fundamental. Fundamental, maravilha. Rita diz aqui, a gestante que esteja com diabetes gestacional, o seu bebê pode nascer com diabetes? Então, não. Quer dizer, poder pode, mas não porque a mãe teve diabetes gestacional. O bebê pode ter o diagnóstico de diabetes e aí tipo 1, que é aquela deficiência de produção inata. Ele não vai ter esse diagnóstico porque a mãe teve diabetes. O que acontece com o bebê da mãe diabética é o contrário. Ele está acostumado a um ritmo glicêmico alto. Consequentemente, a uma produção insulínica alta. E aí, o que acontece? Quando ele nasce, ele mantém uma produção insulina alta, mas os níveis de glicemia já são deles, do aporte alimentar dele. E o que ele faz muito frequentemente é a queda da glicemia, é a hipoglicemia. Então, os bebês de mães diabéticas, a gente tem que ter muito cuidado e muito controle com o açúcar baixo, que ele pode complicar, ele pode evoluir com crises convulsivas até, simplesmente porque o açúcar baixou demais. Então, ele não recebe. Agora, o que acontece? Os filhos de gestantes que tiveram o diagnóstico de diabetes na gravidez, eles têm um risco maior de desenvolver diabetes na idade adulta, né? Porque são bebês, geralmente, são os bebês obesos, né? São os grandões, né? Na grande maioria das vezes, o filho da gestante diabética é aquele bebê grande, né? Manu tá dizendo aqui, já chamei de Manu, Emanuele Cruz aqui, já tô chamando de Manu. Ô, Janaína, Manu é a Janaína de Ilhéus. Quando a gente trabalhou junto. É criatura. É verdade? Oh, Manu, no passado, Manu é a Janaína de Canavieiras. Sim, e hoje Manu é a Keila de Canavieiras. Tá vendo? Ela é a minha ENFA do alto risco, que está afastada por questões da pandemia. Ela está afastada, eu sinto uma saudade, mas tem outra no lugar dela que é uma enfermeira bem bacana também. Mas Manu sabe aquela enfermeira que não tem juízo igual a mim, que ama de paixão a obstetrícia? É ela. Que coisa boa! Ela diz aqui, ó, muitas pacientes perguntam quando pode iniciar a atividade física. Ela não precisa parar. Tem alguma atividade física restrita ou alguma qual ela pode ou não pode fazer? Qualquer atividade? Vamos lá. Teoricamente, a gestante pode continuar fazendo tudo que ela fazia antes do pré-natal. Não me agrada. Por quê? Porque tem gestante que faz crossfit. Tem pacientes que faz crossfit. E crossfit não é algo que me deixa tranquila de permitir que a paciente faça. Então, o que a gente faz? Ah, doutora, eu faço funcional. Posso continuar fazendo? Pode, mas adapte. Não sobrecarregue muito as articulações, porque as articulações meio que afrouxam durante a gravidez. Por quê? Porque a coluna precisa se reposicionar, a pelve precisa dar espaço para o bebê nascer e precisa desse afrouxamento. O problema é
esse afrouxamento não é seletivo, né? Então, todas as articulações estão mais instáveis nesse momento. Por isso que a gente tira a gestante do salto. Por quê? Porque é mais fácil ela, por instabilidade do tornozelo, torcer o pé e cair. Então, se a paciente fazia natação, continua fazendo natação. Se a paciente fazia musculação, continua. Porém, adaptando, né? Não tem problema continuar a sua atividade. Adaptando, e se for uma atividade muito pesada, torná-la mais leve. Existem duas atividades que são, assim, perfeitas para a gestante, que é a hidroginástica, porque anula o peso sobre as articulações, então você não tem esse problema, e o Pilates, né, que trabalha muito esse fortalecimento muscular e a preparação perineal para o parto, a preparação do períneo e da musculatura pélvica, né, para o parto. Então, essas são as duas atividades ideais para a gestante. Maravilha. Em se Doutora, tratando, sim. quando a gente está falando de diabetes, é muito importante que se mantenha a atividade aeróbica, né? Que é aquela atividade que você faz com mais intensidade, que o Pilates não te dá, né? A caminhada, se for numa academia, a esteira, a bicicleta, né? Então a hidroginástica, porque a hidroginástica tem um recurso aeróbico legal. Sim. Jonathan diz aqui que o amor à profissão é a mola propulsora para a felicidade e completude profissional. Rita está dizendo que não viu a resposta, que o celular travou. Se puder botar a pergunta novamente, Rita, para a gente poder tentar responder. Manu está dizendo aqui, tive diabetes gestacional e não me explicaram a metade disso. Eu corri um super risco e não sabia. Cíntia, você é maravilhosa. Eu não conhecia a doutora Cíntia antes. Um estudo de caso rápido aqui. Uma gestante, 41 anos, hipotiroidismo, faz atividade física, sem história familiar, né, de diabetes gestacional, de diabetes na família, controle glicêmico adequado, faz atividade física, optou-se por dar seguimento a um parto normal. O que a senhora acha? Concordo. O hipotireoidismo, os transtornos da tireoide não são motivo para indicação de parto. A indicação de parto continua sendo obstétrica. Se tem condição para parto normal, parto normal. Já o diabetes, muitas vezes, termina na cesariana, por algumas questões. Porque, assim, existe um prazo que a gente tem que cumprir de indicação de término de gravidez. Final de né? gestação, né? Final de gestação. Então, se eu tenho uma diabética, uma diabetes gestacional, que está com controle adequado, sem medicação, somente com dieta e atividade física, essa paciente pode esperar o tempo regulamentar. Não tem problema, ela pode esperar o prazo de uma gestante normal, desde que esteja sob rigoroso controle. Se eu tenho uma gestante com controle adequado, porém que já faz o tratamento, já precisa de um controle medicamentoso, mesmo que esse controle esteja adequado, eu já não espero até o prazo de uma gestante habitual, de risco habitual. E se eu tenho uma paciente que já vem com a história de diabetes e algumas complicações, ou se é uma paciente que eu não consigo o controle adequado com medicação, ou já existe alguma complicação, tanto materna como fetal, dessa diabetes gestacional, aí a gente vai antecipar o parto e aí vai depender do bem-estar e da capacidade do local em onde eu estou para receber esse bebê. E a gente já começa a pensar nessa interrupção a partir de 34 semanas. E o que vai determinar principalmente o momento é o bem-estar fetal, né? Que muitas vezes a gente precisa realmente tirar antes do tempo, porque o bebê já está sofrendo na barriga.
Rita repetiu a pergunta, foi referente se o bebê pode nascer com diabetes, doutora. Então, não. O bebê não nasce com diabetes porque a mãe teve diabetes na gestação. O bebê pode receber esse diagnóstico, mas por um problema inato, um problema dele de produção de insulina. É um pâncreas que já nasceu com aquele problema na produção de insulina. O que acontece com o bebê da gestante diabética é exatamente o contrário. Por quê? Porque ele está ali com um aporte de glicose alto e, consequentemente, ele produz mais insulina. Então, ele é hiperinsulínico, né? E aí, quando ele nasce, ele já está acostumado a um regime de muita glicose, né? E geralmente são bebês grandes. O que acontece na grande maioria dos bebês, filhos de gestantes com diabetes gestacional, é a queda da glicemia. A gente tem que ter muito cuidado. O rigor do bebê é exatamente para que esse açúcar não baixe muito, que é muito frequente. Então, a diabetes na mãe não necessariamente levará o bebê a ter diabetes. Porém, no futuro, o filho da gestante diabética, na adultidade, tem um risco maior de receber o diagnóstico de diabetes. Certo. Tutorial Master Dance. Quem teve diabetes na primeira gestação, via de regra, terá na próxima? Não é via de regra. Porém, ela tá com um pé e meio lá, né? Vai ser uma paciente que, se eu não diagnosticar no primeiro trimestre, eu vou atrás no segundo, vou atrás no outro mês, eu não vou sossegar nessa vigilância. Por quê? Porque as condições... Depende. As condições são iguais. Vamos colocar simplesmente o fato dela estar grávida. A condição é a mesma. Mas existem outras condições que podem ter mudado, né? Por exemplo, sobrepeso, o nível de gorduras no sangue. Então, ou seja, era sedentária e deixou de ser. Né? Existem outros fatores que podem nos tranquilizar. Mas independente, ela era gordinha na primeira gravidez e dessa gravidez está magérrima e slim. Eu vou cavucar. Eu vou procurar essa diabetes. Por quê? Porque o pezinho dela está lá, no diabetes gestacional. E a história prévia pessoal é um fator de risco que tem uma pontuação muito maior do que a história familiar, por exemplo. Né? Então, se ela traz a história de, ó, doutora, na minha primeira gravidez eu tive diabetes gestacional e eu tiver que apostar, eu aposto que ela vai ter. Eu não aposto que ela não vai ter. Então, eu vou atrás desse possível diagnóstico. Eu não vou descansar desse possível diagnóstico. Doutora, um mito ou verdade referente à gestante que desenvolveu diabetes, né, gestacional, após o parto, as taxas normalizam e ela pode ter após... Acho até que você comentou no começo alguma coisa sobre isso. Sim. Ela normaliza ou ela continua, pode acontecer dela continuar sendo diabética? Pode. Então, isso aí é uma incógnita. Porque assim, quando a gente faz o diagnóstico de diabetes gestacional, aí a paciente pergunta, doutora, e depois? Eu vou ter que continuar tomando a insulina depois a depois? E eu não tenho como prever esse depois. Uma coisa é fato. Porque, por exemplo, é mais comum que volte aos níveis glicêmicos normais a paciente que não precisou de medicação ou que precisou de pequenas doses. E aí nós temos 6 semanas após o parto. Se após 6 semanas do parto a gente não tiver conseguido trazer essa glicemia para os níveis normais, aí o diagnóstico muda, é diabetes mellitus. Entendi. Não mais diabetes gestacional. E o controle nessas 6 semanas é o controle glicêmico capilar ou precisa fazer algum exame mais específico para detalhar, basal ou algum outro? Então, na verdade, quando a gente vamos falar do controle glicêmico ideal, né? A gente faz o controle glicêmico da forma que a gente conseguir fazer, certo?
Mas o controle glicêmico ideal é através do teste oral, né, de tolerância à glicose, da curva glicêmica. É o ideal. Sim, Se a gente sim. não consegue, a gente pode fazer, por quê? Porque tem a margem de diferença é pequena, né? A margem de erro de um teste para outro é pequena. Mas o ideal é que a gente faça a sobrecarga para fazer a curva em condições ideais. Mas não estamos em condições ideais. O acesso é difícil, a paciente não tem condição de pagar. E a gente vai fazer esse teste algumas vezes, né? Então, o controle, por exemplo, o controle pode ser com a glicemia de jejum, capilar, e vamos fazendo o controle com as pós-prandiais capilar também, né? Mas o ideal é o teste oral de tolerância à glicose, a curva glicêmica. Simone Santos pergunta: por que o bebê de mãe diabética nasce com sobrepeso? Muita comida, muita glicose sobrando. Só. Não, então, é mais ou menos isso mesmo. E, além disso, como ele tem um aporte glicêmico maior, ele produz mais insulina. Esse é o principal motivo. Eu falo, a grosso modo, onde tem muita comida, esse bebê cresce mais. Mas não é isso, não. A insulina é um hormônio anabolizante, né? Então, que favorece o crescimento. Então, é principalmente por isso, porque ele tem um aporte maior de glicose e, consequentemente, um aporte maior de insulina. Então, ele anaboliza mais. Consequentemente, fica parrudinho. Parrudinho o bichinho. É. Larissa está dizendo aqui, boa noite, Larissa, obrigada pela presença. Em plena pandemia, tive um parto maravilhoso, com muitas risadas. Quando achei que ia começar, Lorenzo já chorava. Betão dizendo aqui, avisamos a doutora Cíntia que não somos diabéticos e não estamos grávidos, porém viemos prestigiar nossa amiga. Obrigada, Obrigada, né, Betão. Betão é doutora? meu amigo e irmão. Eu estou vendo que não só o Betão veio me prestigiar, aliás, ele sempre me prestigia, obrigada. Eu vejo algumas colegas enfermeiras, eu vejo algumas Fique à pacientes, eu vontade para vejo. mandar lembranças, que nosso tempo já está terminando. Ai, senhor. Aproveite a Então, oportunidade. olha, eu não vou citar nomes, porque da outra vez eu me ferrei, que eu citei um, eu não vi outros, e aí, mas eu estou vendo aqui alguns colegas, tanto médicos como enfermeiros, que são meus parceiros, eu sempre digo que eu sou enfermeira dependente, que são meus parceiros de trabalho, alguns amigos, alguns pacientes, que eu estou vendo alguns pacientes também, muito obrigado por prestigiar a nossa live. Confesso que continuei nervosa, mas hoje bem menos que a live anterior, viu? Agradeço bastante. Eu acho que essas lives, isso que surgiu durante a pandemia, veio de uma forma muito produtiva e que era tão pouco utilizada, uma forma de se ampliar e de se levar um conhecimento de uma vez só a tanta gente e que fica gravado, não pude assistir hoje, vai lá na página, assiste depois. Eu acho isso muito massa, porque acabou aquela época em que o médico segurava o conhecimento para manter o poder sobre o paciente. O paciente ficava Exato. rendido. Não, hoje o poder está aí, a globalização está aí, a internet está aí. Doutor Google é em concorrência desleal, mas está lá para você pegar a informação. E eu acho muito bacana que a gente consiga passar essa informação filtrando, porque doutor Google eu sempre falo, o problema de doutor Google é que não tem filtro. Exato. E quando você convida pessoas que trabalham com aquilo, que têm experiência, você fornece informações seguras e já com um filtro, né? Exato, com certeza. É por isso que logo no início da live eu falei sobre isso, pela confiabilidade, né, de onde a gente vem, da fonte que se trata, né, doutora? Justamente pela segurança e pelo nível de informação que a gente tende a levar aos nossos clientes, aos nossos amigos, não é? Então, fico muito grata realmente por ter aceito o convite. Eu acho muito importante. Não vamos parar por aqui, como a senhora mesmo Opa! disse, temos vários assuntos a tratar, não é? Nós Eu temos acho. aí a eclâmpsia, a pré-eclâmpsia, tantas outras
tantos outros riscos que você pode citar melhor, né, referente a isso. Nós vamos marcar mais lives por Nós aí. temos muitos, assim, a obstetrícia, a obstetrícia é fantástica, eu sou muito suspeita para falar, mas em termos, quando a gente está falando de alto risco, a gente tem porque tudo que acontece fora da gravidez pode acontecer nela. Então a obstetrícia tem um privilégio, que é, além das patologias que todo mundo pode ter, ainda temos as patologias próprias, ou seja, então a gente tem que lidar com o que todo mundo tem direito e com aquelas patologias que só a gestante tem direito. E Exatamente. eu espero que não usufruam, mas muito obrigada pelo convite, estou sempre à disposição. Acho que hoje fiquei realmente menos nervosa do que a primeira. E realmente, de verdade, é um prazer, viu? Estar com você Muito nessas obrigada. lives. Fico muito agradecida. Na quinta-feira, eu estarei aqui com Paula Dutra, ela que é publicitária. Nós vamos falar sobre vida após o câncer. Vai ser um bate-papo muito bacana. Joia. Já aproveito para convidar você e as pessoas que nos assistem para estar assistindo essa live maravilhosa. Então, fico muito agradecida, doutora, por hoje, esse momento. Muito obrigada a todos que nos acompanharam, os amigos de doutora Sim, as Manus que estão aí presentes, são duas aí. Deixa eu dar uns beijinhos por último especial. Meus Fique à pais, vontade. meus filhos, Exato. meus tios e meus primos, que também estão aí na live. Beijo, Viu, Ricardo, galera. mandando um beijo Obrigada. aí para você. Ter a presença do seu Ricardo, de Dona Rosélia, já pensou? Todos aí na internet, atualizados no sistema, que é muito bom, fico muito feliz Sim. pela participação deles. Gosto muito de sua mãe. Então Ah, vamos muito encerrando obrigada. por aqui antes que essa live caia e a gente não consiga salvar. Quem não pôde assistir, o canal do YouTube tá lá, Rosa Enfermagem. Mais tarde pode voltar e assistir o que perdeu, quem chegou mais tarde, né, doutora? E os que não Sim. puderam participar no horário, pode ficar lá e chegar no canal que assiste. É um prazer ter vocês lá na nossa página. Doutora, muito obrigada, um grande beijo e até a Beijo. próxima, se Deus quiser. Até. Tchau! Tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Obrigada mesmo, de coração. Bate-papo maravilhoso. Doutora Cíntia, muito esclarecedora. Foi ótimo o nosso papo. Espero vocês na quinta-feira, o nosso papo com Paula Dutra. Nós estaremos falando sobre vida após o câncer. Bate-papo muito bacana. Deus abençoe, fiquem com Deus e até quinta-feira. Tchau!